Imagine que existe um livro que promete revelar um tesouro perdido. E se eu te disser que esse tesouro pode estar ao seu alcance agora mesmo? Você já ouviu falar no Tesouro de Bressa? Hoje eu vou te contar a incrível história de Enedim, um simples alfaiate que queria muito ser rico, e o mais legal é que ele encontrou a riqueza que queria, ele descobriu o sucesso. E tudo isso está ao nosso alcance. Assista até o fim e descubra como conquistar a riqueza, o sucesso material, mas conquistando também a espiritualidade e a sabedoria. Então, deixa o like, se inscreva no meu canal e vem comigo. Houve outrora na Babilônia um pobre e modesto alfaiate chamado Enedim. Era um homem inteligente, trabalhador, não perdia a esperança de vir um dia ser riquíssimo. Como e onde, no entanto, encontrar um tesouro fabuloso e tornar-se assim rico e poderoso? Um dia parou na porta da sua humilde casa um velho mercador da Fenícia que vendia uma infinidade de objetos extravagantes. Por curiosidade, Enedim começou a examinar as bugigangas oferecidas e, quando descobriu entre elas uma espécie de livro de muitas folhas, onde se viam caracteres estranhos, desconhecidos. Era uma preciosidade aquele livro, afirmava o mercador, e custava apenas 3 dinários. Oh, barato! Só que não. Era muito dinheiro para um pobre alfaiate, razão pela qual o mercador concordou em vender o livro por apenas 2 denários. Você já encontrou algo valioso onde você menos esperava? Deixa ali nos comentários. Logo que ficou sozinho, Enedim tratou de examinar sem demora o bem que havia adquirido. E qual não foi a sua surpresa quando ele conseguiu decifrar na primeira página a seguinte legenda: O segredo do tesouro de Bressa. Que tesouro seria esse? Enedim recordava vagamente de já ter ouvido qualquer referência a ele, mas não se lembrava de onde e nem quando. Mais adiante, ele decifrou que o tesouro de Bressa, enterrado pelo gênio do mesmo nome entre as montanhas de Arbatol, foi ali esquecido, e ali se acha ainda, até que algum homem esforçado venha encontrá-lo. Muito interessado, o esforçado tecelão dispôs-se a decifrar todas as páginas daquele livro para apoderar-se de tão fabuloso tesouro. Mas as primeiras páginas eram escritas em caracteres de vários povos, o que fez com que Enedim estudasse os hieróglifos egípcios, a língua dos gregos, os dialetos persas, o idioma dos judeus. Se você pudesse aprender qualquer coisa agora, o que você escolheria aprender? Comente, deixa ali nos comentários para nós. Então, em função disso, ao final de 3 anos, Enedim deixava a profissão de alfaiate e passava a ser intérprete do rei, pois não havia na região ninguém que soubesse tantos idiomas estrangeiros. E ele passou a ganhar muito mais e a viver em uma casa confortável. E continuou a ler o livro, e encontrou várias páginas cheias de cálculos, números, figuras. E para entender o que lia, ele estudou matemática com os calculistas da cidade e em pouco tempo ele tornou-se um grande conhecedor das transformações aritméticas. Graças ao novo conhecimento, ele calculou, desenhou e construiu uma grande ponte sobre o rio Eufrates, o que fez com que o rei o nomeasse prefeito. Ainda por força da leitura do livro, Enedim estudou profundamente as leis e princípios religiosos do seu país, sendo nomeado, então, primeiro-ministro daquele reino em decorrência do seu vasto conhecimento. Passou a viver em um suntuoso palácio, recebia a visita de príncipes mais ricos e poderosos do mundo. Graças ao seu trabalho e ao seu conhecimento, o reino progrediu rapidamente, trazendo riquezas e alegrias para o seu povo. No entanto, ainda não conhecia o segredo de Bressa.
apesar de ter lido e relido todas as páginas do livro. Certa vez ele teve a oportunidade de questionar um venerando sacerdote a respeito daquele mistério que, sorrindo, esclareceu: o tesouro de Bressa já está em seu poder, pois graças ao livro você adquiriu o grande saber que lhe proporcionou os invejáveis bens que possui. Afinal, Bressa significa saber e Arbatol quer dizer trabalho. Com estudo e trabalho, pode o homem conquistar os tesouros inimagináveis. O tesouro de Bressa é o saber que qualquer homem esforçado pode alcançar por meio dos bons livros que possibilitam tesouros encantados àqueles que dedicam ao seu estudo com amor e tenacidade. Isso faz sentido para você? Deixe um sim nos comentários, se você concorda, é claro, que o saber é um grande tesouro. E o que pensar do sonho de ser rico sem esforço? O que é preciso fazer para ser rico? Meu amigo, minha amiga, nada cai do céu. Tudo exige esforço, dedicação, disciplina. Não espere milagre. Você é o milagre. E qual é o significado do tesouro de Bressa? Enedim, ele saiu em busca de ouro e encontrou algo muito mais valioso: o conhecimento que transformou a sua vida. E essa história nos mostra que o verdadeiro tesouro está ao alcance de todos os que estudam, trabalham e se dedicam. A riqueza material, ela pode ser uma realidade em nossas vidas, mas nós devemos ter em mente que ela é passageira. O verdadeiro tesouro da vida está na riqueza que Jesus nos convidou a ter. E nós lemos lá em Mateus 6, 19 e 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. É claro que nós precisamos dos tesouros da terra. Nós temos que viver. Mas, como diz Mateus, não acumule. Faça rodar. Quanto mais você gira o dinheiro, os bens, mais pessoas ajuda e mais retorno vem. Mas não espere cair do céu, a menos que já sejamos de uma família rica, onde nós vamos herdar, de resto não cai do céu. É preciso trabalho. Se essa mensagem faz sentido para você, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir sobre isso. E se ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita para fazer agora. Me ajuda, é importante. Até a próxima.